Agradecer a Jesus pela oportunidade que temos de nos reunir, de trazermos as nossas mentes para um objetivo: crescermos, aprendermos, trabalharmos o nosso íntimo, para que possamos ser instrumentos do nosso Pai Celestial. Que nessa noite os nossos mentores nos acompanhem nessa jornada, nos esclarecendo, nos orientando, trazendo à tona os nossos pensamentos, sentimentos e vontades. E que os nossos mentores desse trabalho, continuem a proteger esse ambiente e prepararem a sala de paz. Obrigado a todos, obrigado aos espíritos que compareceram, aos encarnados também, que assim seja. A palestra de hoje eu vou falar sobre previsão do futuro e livre-arbítrio. Então, eu vou começar comentando primeiro uma jornada individual. Por mais que eu fale alguma coisa, ninguém vai sair daqui acreditando no que eu vou falar, porque nós temos inerente a nós, cada um, a ideia do que pode acontecer, o que espera como previsão do futuro, o que espera como livre-arbítrio. Aqui no SIM nós já tivemos 4 palestras que cobriram esse assunto. Primeiro da Jéssica, há 6 anos atrás foi feito um stream. Eu estava olhando, acompanhei. Ela falou sobre o Livro dos Espíritos, né? Essa palestra é um pouco mais abrangente, porque ela vai falar também sobre os trabalhos do Chico Xavier e do André Luiz. Então, se vocês quiserem olhar, procurar no SIM, Livro dos Espíritos, Conhecimento do Futuro. A Bia fez, em 14 de março do ano passado, O Futuro a Deus Pertence. Uma palestra que cobriu sobre previsão de resultados de pesquisa baseados em dados, previsão do tempo, superstição e oráculos. O Rodrigo fez semana passada uma palestra que falava sobre ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Livro 2, capítulo 9 do Livro dos Espíritos, fenômenos meteorológicos naturais, previsão do tempo, livre-arbítrio e plano divino. E o Baber, na semana anterior, falou sobre o homem de bem, o Evangelho segundo o Espiritismo, uma das partes, capítulo 17, o homem de bem. O homem de bem tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua bondade. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Lembrando, pergunta 459, como o Baber costuma colocar. Se os espíritos influenciam nossos pensamentos e atos, muito mais do que imaginais. Influem em tal ponto de que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, essas ideias é para que a gente se situe, para que a gente possa entender. E agora eu vou fazer alguns jogos aqui para a gente poder também entender algumas coisas que acontecem com a gente, né? Então, eu vou pedir para que vocês, se vocês conhecerem, né? Vocês não se... Mas entrem pelo menos na brincadeira para a gente ver como funciona. Então, vamos fazer o seguinte, cada um vai pensar num número de 1 a 10. Até aqui, tranquilo, certo? Agora multiplica por 9 esse número. Então, você pode ter um número de 1 ou 2 dígitos, certo? Você soma os dois. Tá? E agora, o número que você obter, você subtrai 4. Tá? E aí, vamos fazer uma associação de letra. A é 1, B é 2, C é 3, D é 4, E é 5 e assim por diante. Agora pensa num animal e numa cor. Quem pensou no elefante cinza? Eu pensei no elefante, eu cheguei no cinza. Eu cheguei no elefante. Elefante rosa. Por quê? Esse é muito simples, né? Na verdade, toda vez que você multiplica por 9, vai sempre chegar no número 9. Então, os 2 dígitos vão... Então, nós somos induzidos, porque existe, né, algumas condições que nos levam a isso. Então, você pode pesquisar isso aí. Agora, o outro é um pouquinho mais complicado, vai exigir que a gente se atente um pouco mais. E tem que ser rápido, tá? Para poder funcionar. Então, primeiro, pensem só, ninguém precisa falar, né? Vai ficando dentro da mente, vai pensando aí, mas tem que ser rápido. Qual é o dia do Natal? Que ano que era 10 anos atrás? Quanto é 5 vezes 3 mais 10? Quantos lados tem uma placa de pare? E agora, rapidamente, pense numa cor. E mais rapidamente, pensa numa ferramenta. Quem pensou no martelo vermelho? Puta merda.
Faz a placa de paz. Não. Eu parei no sério, desculpa. Sério. Vocês falam vermelho, mas não Não, até o vermelho. Eu também. O que acontece é o seguinte, esse aqui é um outro exercício. Todas as vezes que nós nos ligamos primeiro a um pensamento, eu puxei o cérebro pra gente pensar em matemática, certo? Então por isso que tem que ser rápido também. Se você deixar a pessoa pensar, por exemplo, eu viajo. O vermelho está associado a essa rapidez. Então, eles fazem esse teste, né? E a maior parte das vezes as pessoas pensam. Então, ou nos dois ou um dos dois. Mas a placa de pare, que é a última coisa... Não, esse aí eu coloquei agora. Se você pensar outra coisa, você Pra dar sabe uma ajuda. disso. O que você pensou, Lúcia? Do quê? Você fez exercício? Não, agora eu não pensei. Então ela Mas eu penso no Eu martelo. não consegui cinza. chegar lá. A Lúcia Não, chega no martelo não, cinza, mas veja, o elefante a gente mudou de cor, certo? Algumas coisas. Obviamente, assim, o elefante é o primeiro animal que a gente pensa. O exercício em inglês, ele fala em Dinamarca, fala para pegar a segunda letra, que é ele, aí ele vai um pouco mais longe. Agora, o último exercício, tá? Esse aqui, ó. Pensem numa forma geométrica simples como um quadrado, tá bom? Mas não um quadrado, não pode ser um quadrado, tá? E agora você pensa num outro ao redor dele, tá? Quem pensou num triângulo dentro de um círculo? Não, você fez? Tudo bem, mas independe disso. O que eu estou dizendo é que nós podemos ser influenciados. Então, tudo aquilo que a gente acha que assim, não, é a minha vontade, é o meu pensamento, e tem uma influência. Então não é só os espíritos, certo? Dependendo da condição que você está, se estiver nervoso, se estiver calmo, se você estiver feliz, se você estiver triste, isso tudo vai influenciar no nosso comportamento. Então isso é o que leva a gente a tomar decisões. Quando a gente fala sobre o futuro, né, e o livre-arbítrio, esses dois estão ligados. A gente pode discutir sobre isso, e é o que a gente vai tentar fazer. Primeira coisa, vou colocar umas proposições também. Os seres menos evoluídos têm mais liberdade de ação, né? Então, você pega uma criança, dificilmente você consegue controlar. Então, assim, menos evoluídos que eu estou dizendo intelectualmente, mas se a gente pensar também na questão espiritual, a gente pode levar um pouco além disso. Mas também tem a menor capacidade de livre-arbítrio, ou seja, ela não consegue escolher de todas as possibilidades a melhor coisa que pode acontecer com ela. Então, você vai falar assim para ela, olha só, você quer um bolinho aqui ou 2 depois? Né? É o primeiro exemplo que a gente coloca. Tem outras coisas que a gente coloca também. Então, uma pessoa que tem menos capacidade intelectual ou tenha estudado menos, vai também ter menos possibilidade de escolher. Né? Ela provavelmente vai sequer saber como se comportar com relação a documentação, atividades e diversas coisas. Segunda proposição. O livre-arbítrio afeta tudo à nossa volta. Ambiente, recursos, oportunidades, pessoas. Quando eu decido pelo meu livre-arbítrio, eu estou puxando comigo a minha família, as pessoas que eu conheço. Então, nós tivemos o livre-arbítrio de vir para cá, certo? Ninguém colocou uma arma na cabeça de cada um para falar assim, você tem que ir para lá. Podem ter acontecido coisas, né, no meio do caminho, mas arrastamos família, arrastamos filhos, né, deixamos familiares, nós afetamos o futuro. Então, no Brasil, eu usava o transporte público. Aqui eu estou usando um carro, né, que tem um motor que queima 10 vezes mais de gasolina do que a gente costumava fazer lá. Então, isso tudo é uma decisão nossa. E nós temos esse livre-arbítrio. Ao espírito encarnado não é dado conhecer seu passado ou seu futuro. Então, quando nós encarnamos aqui, por mais que a gente fale assim, eu me lembro essa vida, certo? Algumas pessoas têm clarividência, né? Vidência, qualquer coisa relacionada a isso. Mas, no geral, nós não temos a capacidade de conhecer o nosso passado, que não foi a nossa vida anterior, e nem o que vai ser o nosso futuro. Nós não podemos mudar o passado ou o futuro, mas atuar no presente, certo? Então, hoje, a minha decisão pode atuar no meu presente. E isso pode afetar tanto o meu passado quanto o meu futuro. Quero que vocês fiquem com isso. E aí, lembrando a nossa oração dominical, seja feita a vossa vontade, como eu já coloquei anterior. Né? Coisas que nós temos que nos questionar. Primeiro, o que é o futuro? O que para nós significa essa questão do a previsão do futuro? Isso significa um dia,
uma semana, um ano, né? Uma vida. O que nós esperamos com o futuro? Às vezes a gente fala assim, aquela pessoa tá muito bem, né? Então ela se deu bem, ela saiu da faculdade e se formou. Uma coisa que a gente comentava com os nossos amigos, ele tá bem, conseguiu um bom emprego. Em seguida ele saiu e teve alguns problemas, e aí passou por outras dificuldades. Então, a minha perspectiva é, quando eu me formar, quando eu me aposentar, quando eu terminar a minha vida na Terra aqui e voltar para o plano superior, né? Ou as próximas 10 vidas, a gente tem que pensar também no que a gente acredita que seja o nosso futuro. Outra coisa, o que é o livre-arbítrio? É a minha capacidade única e exclusiva de tomar as decisões ou sofrer menos influências, né? Ou, eventualmente, falar assim, seguir o plano de Deus. Porque também isso pode ser o livre-arbítrio para mim. Mas cada um vai ter o seu, né? Alguma hora eu decido, lá quando eu sou adolescente, não, eu quero pegar o carro e fazer uma viagem com meus amigos, né? E aí quando você tem lá a sua idade mais avançada, você fala assim, não, eu quero ficar em casa dormindo, não quero ir pra festa hoje. Isso é um livre-arbítrio também. E vai mudar ao longo do tempo, né? E se existe uma conexão, como eles estão interligados com a previsão do futuro mais o meu livre-arbítrio? Como eu posso escolher isso para chegar nesse futuro? Eu não quero falar sobre ciência ou onisciência de Deus, porque isso já está descrito pelo Allan Kardec. Eu acho que cada um pode tomar a sua decisão. Mas ele fala sobre, eventualmente, alguém que sobe no alto de uma colina e vê uma situação e ele vai descrever isso, certo? Então, a questão do futuro passa a ser uma questão muito própria para a gente. O que nós estamos vivendo agora é o presente, mas quanto é esse presente? Esse segundo que passou, né? Ou esse próximo segundo que está chegando? O que é o tempo em si? A gente não consegue afirmar. E a ciência está falando que não existe mais essa questão do tempo. Porque, na verdade, inclusive as coisas que eu faço hoje podem ter alterado o meu passado. Quanto a esse passado? Se, por exemplo, eu faço alguma coisa para vocês e prejudico vocês, se naquele instante eu desculpar, eu conseguir corrigir aquele passado ou não? Logicamente, uma primeira impressão permanece. Mas, se de repente eu faço alguma coisa ruim para você e no instante seguinte eu vou lá e te ajudo a fazer uma coisa que fosse pior, você passa a perceber aquela pessoa de uma maneira diferente. Então isso afetou o meu passado, né? O quanto eu vou conseguir apagar aquela história e quanto eu vou conseguir também afetar o meu futuro. E qual vai ser esse futuro? Porque as decisões que a gente toma também vão me ligar a ele. Vamos pensar num outro exemplo, né? Sobre a questão de previsão. Previsão do tempo. Hoje a ciência consegue fazer uma boa previsão do tempo dentro de certos limites. Eles falam que até 5 dias a previsão é muito boa, né? 80%. Mas obviamente que isso vai ter algumas variações. E eles falam que eles não conseguem fazer a mais porque as questões envolvidas são tão grandes, né? A complexidade, que os modelos matemáticos que eles colocam acabam se perdendo. O próprio a palestra que o Rodrigo fez a semana passada, ele fala sobre a influência dos espíritos. Então, quanto isso pode mudar e alterar essa condição? Mas nós temos outra previsão do futuro. Quando nós lançamos um satélite ou uma sonda que vai até Júpiter, vai demorar 20 anos para chegar lá. Nós fizemos uma previsão. E essa previsão, ela é presente. Quando eu lancei aquele foguete, eu já sabia naquele instante qual a velocidade que ele teria. E se vocês procurarem saber como funciona, eles fazem muita questão de estilingue, né? Ou seja, mandei a sonda primeiro para Marte. Em Marte ele fez um estilingue e foi para Júpiter. De Júpiter ele acelerou. Então, como é que a gente conseguiu chegar nisso aí, né? E vai falar assim, não, são cálculos matemáticos. Só isso? Então, quem de nós aqui consegue pegar a calculadora e fazer isso? Os modelos são complexos, então cada vez mais complexos, né? Quem assistiu aquele filme do Marciano sabe também como o cara chegou numa alternativa. São coisas que nós conseguimos fazer. E isso é presente. E é o nosso presente há algum tempo já, porque a NASA já mandou muitas sondas, né? Os indianos, os chineses, os russos conseguiram chegar até a Lua, voltaram, fizeram tudo isso. Está comprovado. Então, não é uma questão de a gente dizer assim, não, é mágica. Não é mágica. Agora, vamos voltar a 100 anos atrás, 1000 anos atrás. Aí você chega para alguém lá que vivia, né? Galileu Galilei. Não se preocupe, tá? Que essa lua que você está vendo aí em Júpiter, a gente vai mandar a sonda lá para ela. Seria uma coisa totalmente fora, né?
Então, o quanto esse futuro se ampliou, né? Hoje, se a gente está trabalhando com astrofísica, o meu presente é esse tempo, certo? Eles não sabem onde hoje a Voyager vai chegar, mas eles colocaram ela lá e ela seguiu o caminho dela. Então, aquela janela era o presente deles. Né? Aquele momento foi vivenciado, e eles sabiam exatamente o que ia acontecer. Então, a gente não está nem falando sobre previsão do futuro mais, a gente está falando sobre uma coisa que aconteceu naquele momento, que foi lançado. Envelhecimento e doenças. É uma coisa que está presente hoje também. Né? Muitas vezes os médicos hoje estão prevendo com muita certeza o que está acontecendo. Câncer, uma doença mais grave. A questão do envelhecimento também. Né? O quanto a gente pode esperar os tecidos envelhecerem, o corpo se tornar. Então já existe também, os médicos estão fazendo tratamento para isso. Né? Nós temos como perceber. Agora, existe uma fatalidade, que a gente vai falar um pouco no final, que é a nossa morte inerente. Ninguém vai esperar viver 1000 anos aqui. Mas o que a gente pode viver aqui, sim, numa vida. Né? Mas o que a gente pode esperar, assim, o nosso corpo foi programado para isso. E a gente vai lembrar André Luiz no Missionários da Luz. Nós chegamos lá no plano espiritual e nós podemos, e aí, conforme a nossa capacidade espiritual, nós escolhemos a nossa fatalidade. Nós escolhemos o caminho que nós vamos viver. Nós escolhemos as pessoas com que nós vamos, a atração que nós vamos ter. Vou casar com essa pessoa, vou ter tantos filhos, isso vai acontecer. Podemos mudar? Podemos. A própria Andressa fez uma palestra aqui sobre alguém que desistiu. Né? Então, não quero. André Luiz também fala sobre isso. Né? A pessoa decidiu que ia viver uma outra vida, não quis manter os compromissos assumidos e tem que seguir em frente. Os nossos atos e ações. Então, eu sei que alguns atos, ações que eu tomo, vão refletir alguma coisa. Se eu disparar uma arma, se eu fizer alguma coisa para alguém, isso vai voltar. Então a gente não pode alegar nenhuma ignorância. E esse ato que eu estou fazendo hoje, ele vai alterar o meu futuro e o meu passado. Então eu tinha um relacionamento com alguém, né? Eu briguei com aquela pessoa, eu me separei, me divorciei, ou briguei com meus pais, saí de casa, qualquer coisa assim. Então esses atos e ações a gente também consegue perceber. Mas a gente está falando de coisas mais abstratas, né? O importante para a gente é pensar, tá bom, mas o que isso vai me ajudar como previsão do futuro? Bom, Deus, se a gente ampliar um pouco mais, sabe das nossas condições. Quando Ele nos criou, Ele disse pra gente, bom, você vai ser dessa maneira. Mas Ele, em absoluto, não criou uma fatalidade pra gente. Ele não foi lá e falou assim, bom, olha, Hitler vai nascer assim, vai passar por essas vidas, aí nessa vida ele vai fazer isso, ele vai cometer esses crimes. Napoleão vai ser desse outro jeito. Mas ele programou para que cada um tivesse comportamentos. Né? Então cada um de nós sabe os pontos fortes e os pontos fracos. A fatalidade está em seguir esse plano que nos é colocado, quando a gente escolhe lá, e chegar aqui e falar assim, bom, o que eu posso fazer de melhor? Aí está o nosso livre-arbítrio. Eu tenho até o livre-arbítrio de simplesmente desistir. Mas isso não vai gerar problemas às outras pessoas que dependem daquela situação. Os caminhos estão traçados. Então, assim, se Allan Kardec tivesse desistido de fazer a codificação, já existiam 2 ou 3 espíritos encarnados para fazer o mesmo trabalho que ele. Então, o espiritismo continuaria, porque era alguma coisa que tinha que acontecer. Na nossa vida, se eu desisto de fazer, se eu vou me divorciar, fazer qualquer coisa, não é por isso que as crianças, os amigos, os parentes vão sofrer. Eles podem sofrer momentaneamente, mas cada um também tem o seu sofrimento programado. O que vai acontecer é nós escolhemos aquilo que a gente pode fazer de bom ou de ruim, certo? Então, se eu tomo uma decisão de me suicidar, se eu tomo uma decisão de fazer uma coisa que não deveria ter acontecido no meu plano, eu vou ter que resgatar isso. Né? Então, os detalhes do que vai acontecer é o que a gente escreve a cada instante. Então, Deus sabia que eu seria capaz de fazer esse movimento. Estava falando hoje com a Lúcia sobre o que a gente é capaz de fazer. Sou capaz de pegar um carro aqui, eventualmente, e dirigir até o outro lado do estado para ajudar alguém que está em necessidade que eu não conheço. É questionável isso, né? Talvez se eu conhecesse, alguém me pedir uma ajuda, né? O que eu posso fazer? Qual o limite do que eu posso chegar?
Isso está ao nosso livre-arbítrio. E aí ele coloca no Livro dos Espíritos que é exatamente, começa assim, primeiro, é dado ao homem conhecer o futuro? Ele fala assim, não, eventualmente pode acontecer. Então, da mesma maneira como no passado, que nós podemos reviver alguns instantes, então eu tenho lá as minhas regressões, né? Algumas histórias são contadas, o futuro também acontece dessa maneira. Então, essa janela se abre algumas vezes para que a gente tenha. Mas por que isso acontece? Porque, primeiro, o futuro não é revelado, porque muitas vezes quando acontece isso, a gente pode... mas eu não quero que aconteça. Eu não quero casar com tal pessoa. Eu não quero que isso aconteça com meu filho. Não quero que ele vá estudar fora do país. Então eu vou trabalhar contra aquele futuro que tem que acontecer. Mas algumas vezes é revelado porque eu estou trabalhando contra. Né? Falo assim, deixa eu colocar uma ideia lá, que daí ele vai ajudar a gente. Porque às vezes também a gente acha que está trabalhando contra e na verdade está forçando, né? Minha avó me falava assim, não filho, não vai fazer aula de piloto, eu não quero que você seja piloto. Ela falava tanto isso, quanto mais ela falava, mais eu queria ser piloto. Bom, eu nunca fui. Mas ela concorria para que eu fizesse o contrário, né? Então, as coisas que acontecem pra gente. Na pergunta seguinte, ele vai falar assim, bom, e o que o homem pode fazer com o livre-arbítrio? Por que existe isso, então? Para que nós tenhamos a nossa capacidade de aprendizado e também sejamos responsáveis pelas nossas ações. Se a gente soubesse de antemão o que vai acontecer, né? Aquele filme Clique, do Adam Sandler, né? Eu vou pular as partes ruins, quero ficar nas partes boas. A gente perde as lições, a gente perde a oportunidade de conhecer e de saber. A gente estava falando outro dia, né, Tati, sobre fazer doação da coisa. Peguei uma sacolinha e fui lá doar. A gente não sabe como fazer. A gente não sabe, a gente não treinou para ser médico, a gente não treinou para ser engenheiro, né? Quando a gente era pequeno, a gente vai aprendendo isso ao longo da vida. A vida vai nos ensinando, as oportunidades vão nos ensinando. Comecei a trabalhar no Hope e eu não sabia nem o que comprar, como fazer. Eu recebia as instruções. Não é a mesma coisa. Enquanto você não vive aquilo, enquanto você não tem as suas ações, os seus erros, né? Você não vai conseguir. Pessoas que abrem uma empresa. Eu fali, né? Tá bom, eu aprendi, fui pra frente. Você pega essas grandes empresas, né? Fala, quantas vezes o cara foi à falência? Tava lendo a história do cara da Amazon, né? Que recebeu um empréstimo da mãe para poder fazer. Né? Várias empresas que estão assim. Então, existe um plano também, né? A gente não pode dizer assim, que o Elon Musk não estava fadado a fazer isso aí. Porque muita coisa concorre para acontecer. Esse aglomerado de coisas. Mas ele tem que tomar as decisões certas que ele vai fazer, certo? Então, se ele tomar as decisões erradas e participar de algumas coisas, a empresa dele vai cair as ações, alguns empregados vão sair, não sei o que vai acontecer. Mas aquilo deveria acontecer. Se a gente pensar naquele avião, né, nas Torres Gêmeas lá, quantas pessoas faltaram no trabalho no dia, né, ou não entraram no avião, ou não aconteceu. Então, a questão do futuro, ele não está absolutamente seguro na questão de fatalidade pessoal. Isso quem escolhe sou eu. Eu vou escolher. E eu vou escolher as maneiras como eu vou fazer. Né? E eu vou ter o livre-arbítrio para aprender e para seguir esse caminho. Então, uma vez que a gente consiga compreender isso, a gente começa a entender o quanto esse futuro pode se dilatar. Né? O quanto as decisões que eu tomo hoje podem fazer. Então, nós tomamos a decisão de vir aqui hoje, certo? Algumas pessoas, infelizmente, não conseguiram. Então, essa decisão que nós tomamos vai acrescentar alguma coisa pra gente. Pode ser certo ou pode ser errado. E nós não estamos afirmando que vir aqui absolutamente é certo. Porque às vezes tem alguém em casa precisando da nossa ajuda, certo? Pode ser que aconteceu alguma coisa no caminho, aconteceu um acidente e eu parei para ajudar. Então tudo isso também conta. Eu sou uma pessoa muito rígida, às vezes a Lúcia fala assim, poxa, precisa ficar. Mas no meu receio, o meu livre-arbítrio bom, eu acho que tem um caminho traçado. Mas eu comento muito com o Fábio também, de repente não era para acontecer. De repente as coisas acontecem de uma outra maneira, porque a gente acha... Então assim, eu estava programado para vir para os Estados Unidos há 20 anos atrás. Nossa filha mais velha poderia ter nascido, mais nova poderia ter nascido aqui. Não aconteceu. E aí outras oportunidades também vieram. Estamos aqui agora. Né? Então assim, na questão de fatalidade, eu deveria ter aparecido aqui. A gente fala muito sobre o trabalho do grupo, né? A ligação que nós temos de fé e de desenvolvimento desse grupo. Isso é importante. Mas talvez o momento não fosse aquele. Então, estava lá dentro, né, uma chama dizendo assim, bom, um dia você vai. É importante você manter. Quantas paixões acontecem, né, de
casal que se casa, se une para ter filhos e depois a coisa desmorona. E aí eles se separam, mas a família continua. O resultado daquilo permanece. A gente não pode esquecer isso também. Mas o que a gente precisa sim é se desenvolver cada vez mais para compreender essa mensagem de Deus. Se nós estamos fazendo o Pai Nosso e acreditando que realmente a gente está fazendo a vontade dele, né, então a gente tem que estar aberto a tudo isso. O que seria o ideal, né? Bom, vamos sair todo mundo aqui agora, vamos passar em casa, pegar casaco, vamos encontrar as pessoas na rua, levar uma sopa quente para ver o que a gente fala que comer pizza. Pode ser também. Mas aí é uma outra decisão. Vai ser do livre-arbítrio de cada um, né? Mas eu posso também falar assim, não, eu preciso ir para casa, eu preciso ajudar as pessoas que estão lá, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Mas eu posso sair daqui e tomar uma decisão que eu vou estudar mais, que eu vou me preparar mais, que eu vou me engajar num trabalho diferente. Essa é a questão que muitas vezes acontece, né? Um lampejo que as pessoas acabam descobrindo alguma coisa diferente para fazer. Eu falei sobre o trabalho do Allan Kardec, né? Sobre todas as questões de previsão. Vou falar um pouco também sobre o André Luiz. O André Luiz coloca em vários livros dele essa questão do futuro. Ele vai colocar também sobre como nós fazemos essa previsão, né, de corpo, de reencarnação. Ele fala sobre questões que aconteceram de errado. Então, pessoas que assumiram alguns compromissos e não seguiram. Mas eu acho que a passagem mais interessante que eu vi em toda a obra dele foi no livro Libertação, que eu já falei para vocês aqui. Porque todas as vezes que a gente fala sobre proteção espiritual, Deus, trabalho, a gente fala assim, bom, nós estamos protegidos. E isso vai dar certo porque eles querem. Talvez não. E talvez não o seguinte, tudo vai depender também de como nós estamos trabalhando. Então, naquele livro especificamente, ele vai falar assim, que o grupo que estava reunido lá ia confrontar um certo espírito, eles não tinham certeza do que ia acontecer. Eles tinham a fé, eles tinham o trabalho, eles tinham a vontade, mas a certeza não existia. Mas a certeza passa a ser, a partir do momento que você confia em Deus, fala assim, o melhor vai acontecer. Se eu estou aqui e estou fazendo o meu melhor, o que vier contra mim vai ser o melhor para eu aprender também. Não pode esquecer isso, que eventualmente vai acontecer uma falha, né? Eu vou me aplicar para o emprego e vai dar errado, eu vou querer educar o meu filho e ele vai fazer uma outra coisa. Meu pai queria que eu fosse jogador de futebol, virar engenheiro. Então, são coisas que nós podemos aprender. A gente precisa estar aberto a isso, né? Percebendo que essas fatalidades, eventualmente, o nosso livre-arbítrio não é perfeito. Eu posso tomar a melhor decisão, querer tomar a melhor decisão do mundo, e na verdade essa melhor decisão do mundo não vai ser. Então, eu vou escolher disciplina tal, vou fazer engenharia, vou fazer não sei o quê. Tudo isso pode ser contra a gente. Vou pedir demissão, trocar de emprego, né? Vou comprar uma roupa assim. Todas as nossas oportunidades a gente tem que olhar como um aprendizado, né? E se a gente encarar isso como aprendizado, quando ela aparecer, vai ser muito mais fácil para a gente aceitar isso, né? Então assim, eu gostaria que minha filha fizesse desse jeito. Ela não vai fazer porque ela está aprendendo. Eu gostaria de não ter sofrimento, né? Então assim, eu entrei muito no espiritismo porque eu falo assim, não, eu vou aprender como não sofrer. Então eu vou fazer tudo perfeito. Não existe isso. Porque ou é você ou é o outro que vai errar. E às vezes erra todo mundo, né? Então você está em casa assim, hoje é um dia ótimo, ninguém está bravo. De repente dá uma raiva em alguém lá, ou o cachorro fica bravo e começa a fazer coisa, certo? A gente não controla isso, né? Então, a partir do momento que a gente percebe que a gente não pode controlar, né, o nosso livre-arbítrio vai ser, eu posso escolher ser feliz, eu posso escolher resolver isso aqui e aprender sobre essa situação. E a partir daí eu consigo seguir em frente. Eu vou abrir para perguntas, ou comentários, ou discussões, o que vocês quiserem. Ou até falar sobre um novo exercício para a gente fazer leitura de mente. Quando fala de livre-arbítrio, eu lembro uma vez que eu ouvi de uma pessoa que não tinha nada a ver comigo lá, mas ela falou assim, o livre-arbítrio não existe. Eu falei, existe. Aí ele falou assim, tá, se a sua mãe falar assim, pode comer o que você quiser hoje, mas só tem arroz, feijão e abobrinha, qual que é a sua escolha, né? Então é difícil de você falar em livre-arbítrio quando existe um limite daquilo que você pode
escolher. Então, o livre-arbítrio é limitado também, né? Então, eu sempre penso nesse aspecto. Então, é uma conversa para a gente amadurecer bem essa ideia do que é realmente esse livre-arbítrio, né? E a outra coisa que eu queria falar, não perca a apresentação da semana que vem. Fazendo jabá. Não pode. Proibido jabá. Não percam, é interessante, não tem nada de ciências aí, Lucas. Foi bom ela ter mencionado isso do livre-arbítrio, né? Mas eu acho que a gente, sem perceber, a gente lida com isso e ao mesmo tempo a gente não aceita praticamente as nossas decisões, principalmente em relações sociais, né, que a gente fala. Não, mas eu fui lá por você. Isso é corriqueiro em família, né? Você fala assim, mas você foi porque você quis, né? Você quis se doar para isso. Mas eu fiz por vocês. Né? Então, é um livre-arbítrio, mas a gente não tem, muita gente não tem consciência de que aquela decisão, por mais que a gente crie expectativas no que o outro vai ter com relação às nossas decisões, são decisões nossas, né? São o que vem daquilo, a gente aceitou. Antes é a mesma coisa que você fala, pô, saí correndo aqui, dirigindo e de repente eu bati, mas a minha intenção não era, mas a partir da hora que você decidiu correr, você aceitou aquilo que poderia acontecer com você. Sim. Então, O livre-arbítrio também tem essa questão de aceitar as consequências. A minha filha foi estudar na Alemanha, uma coisa que a gente colocou é tentar deixar ela com livre-arbítrio, né? Mas você vai, tá? E ela penou lá, né? Mas o que a gente entende é que ela precisava passar por isso. Só que da maneira como foi, fica sempre aquele gosto amargo, né? Não, mas vocês me fizeram ir, mas você estudou para isso, então fica essa questão do resultado daquilo, né? Eu acho que o mais importante é como a gente faz. A partir do momento que falou assim, olha, eu estou me dedicando, né? Mas eu te amo, né? Você não vai cobrar. Obviamente que a gente é muito fraco e a gente vai ficar sem. Primeira oportunidade que aparecer, a gente vai falar. Mas a gente tem que, assim, esse é um trabalho também. Então eu vou me controlar e vou voltar e vou pedir desculpa, né? Se a gente conseguir perceber isso, que a cada passo a gente vai melhorando um pouco. Então hoje eu me irrito mais, amanhã eu vou me irritar um pouco menos, né? Depois eu vou esquecer essa questão. Vai ser o nosso desenvolvimento. Uma coisa que você estava falando no começo, que eu estava refletindo, quando você fala o que é o futuro, né? Um segundo, eu acredito que isso vai muito do momento que você está vivendo, do momento da sua vida, né? O que é o futuro para mim agora, com 35 anos, por exemplo. Né? Eu tô pensando, quando eu chegar a 50, 51, como que vai ser? Então, você começa a criar ali aqueles passos de futuro. E aí, acho que aí onde a gente, às vezes, se cobra muito, né? Em alguns casos, as pessoas acabam perdendo aquele presente, viver o presente. Né? O que eu tô tanto pensando naquele futuro, ali, em alguma coisa que eu imagino que vai acontecer, que eu me perco nas coisas reais que estão acontecendo agora, que vão me ajudar a chegar naquele futuro. Eu acho que esse é o grande problema da maioria das pessoas que vivem, às vezes, aflitas, né, com o futuro. Porque o futuro é incerto. Eu sempre falo, eu às vezes, também entendo que não serve para todo mundo. O que serve para mim não serve para você, foi o que você falou. Eu tenho um amigo que faleceu, desencarnou há cerca de 3 anos, eu acho. Ele tinha 53 anos. Era um cara que vivia plenamente a vida, estava super bem, mas teve um problema de saúde pública. Ele não previa aquilo, com absoluta certeza. Ele não estava fazendo nada para que aquilo, mas aconteceu. E ele não sabia. Então assim, aí você fala, então eu vou viver tudo agora, porque... Mas você pode viver 80, pode viver 90, 100, a gente não sabe. Então, eu acho que é muito mais viver o presente e aí você, do que ficar pensando tanto nesse futuro. O que eu costumo dizer é o seguinte, na minha crença, para aqueles que já passaram dos 40 anos, nós vamos viver até os 120, até os 100. A nossa geração aqui tem 50 já. As minhas filhas eu acho que vão viver até os 120, se elas passarem uma certa idade, né? Então, o que eu comecei a notar um tempo atrás, quando eu tinha 40 anos, o meu barbeiro falou assim, nossa, vai ficar com o cabelo bastante tempo, né? E eu tinha um olho muito bom, então você não vai precisar usar óculos bastante tempo. Aí você vai com aquela crença, né? Chega uma hora que a coisa acontece, né? E eu vejo, por exemplo, as pessoas hoje
que fazem exercício físico, né, excesso de atividade, fala assim, poxa vida, mas o cara está se desgastando. Eu, por exemplo, não corro mais, né, o meu joelho não permite isso. Bom, se eu morrer amanhã por causa de um acidente, tanto faz, certo? É o que você comentou. Então, o que a gente tem que fazer sim é se programar e entender. Porque a minha avó, por exemplo, arrancou todos os dentes quando ela era bem jovem porque ela achava que era bonita. Depois se arrependeu porque tem várias consequências disso, né? Eu comecei a me preocupar com questão de dente, mas muito tarde eu percebi a questão de hoje. Então, tem coisas que a gente não vai saber e vão ter consequências lá pra frente, né? Nós não somos atletas perfeitos que vamos viver. Você viu o Pelé, quanto que ele viveu, no final da vida dele ele estava numa cadeira de roda. Isso é razoável? Depende de cada um. Tem gente que vai falar assim, não, eu vivi tudo o que eu precisava e estou satisfeito com aquilo. Mas eu acho que a nossa vida presente, né, quando a gente chegar lá nos 100 anos, né, que a gente estiver observando isso, a gente fala assim, poxa, sim, estou bem ainda, né? Vejo aquele ator lá do filme da Noviço Rebelde? Não é Noviço Rebelde. Van Dyke, né? Que está com 101 anos, né? E ele tá bem, conversa, mas outras pessoas que não conseguem chegar na mesma condição. Então, tudo vai depender do nosso plano também, né? Mas que a gente se prepare, que a gente consiga viver isso e que a gente consiga ter saúde, né? E equilíbrio para você chegar lá. Mas se não chegar também, né? Nós vamos ter o aprendizado nosso e daqueles que convivem conosco. Então a minha filha já fala para mim, eu vou cuidar de você. Ela fala com mais detalhes. Vou cuidar de você. Eu falo, que bom, né? Meu sogro a gente teve que cuidar. A gente não sabia quanto tempo ia ficar, né? E eu falo assim, não, eu posso ficar meses aqui, anos, mas eu quero fazer isso aí. Né? Infelizmente ele se partiu com 6 semanas, né? 3 semanas. Então eu sempre conto a mais. Ah, você demorou mais. Né? Para mim É sogro, né? percepção. Mas cada um vai ter o seu presente, né? Então, o que eu estou definindo hoje já está escrito lá no futuro. Quando eu chegar lá, eu já tomei as decisões que eu fiz. Né? Mais alguma coisa? Ok. Então, vamos fazer a nossa oração, encerramento. Agradecendo a Deus por esse tempo que estivemos juntos, refletindo sobre as coisas espirituais, as oportunidades de crescimento. Possamos sair daqui um pouco mais ligados ao plano superior, ligados ao trabalho que nós precisamos fazer no nosso desenvolvimento. Que os mentores estejam conosco ainda no trabalho de passe e ao longo dessa semana. Obrigado, que assim seja.